Você sabia como a Bíblia é dividida? Então vem cá que eu vou te contar. Essa é uma tabíblica periódica que divide a Bíblia por seus gêneros literários. Sim, a Bíblia é dividida por gêneros literários e não pela ordem especificamente que ela foi escrita. Por isso, o livro de Jó, que fica bem aqui nos poéticos, está pra cá e não aqui no início, sendo que ele foi passado na mesma época de Gênesis, mas lá perto de Abraão, por aí. Então, como é que funciona essa divisão, né? Eu vou falar um pouco deles aqui, depois eu vou falar de cada um. Aqui começa com os 5 primeiros, que é escritos por Moisés, né? Esses aqui são os Pentateucos, aí vai para os livros históricos, aí os livros poéticos, aqui os profetas maiores, profetas menores, aqui em cima a gente tem os 4 evangelhos, aqui a gente tem o livro de Atos, aqui tem as cartas, né? Cartas de Paulo, aí aqui as demais cartas, né? As outras cartas, e aqui o Apocalipse, que é o livro profético, né? Que é um livro de profecia. Bom, a Bíblia começa com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. O nome Pentateuco significa 5 livros, e é por isso que se dá esse nome. Bom, esses livros foram escritos por Moisés e conta a história desde a criação do mundo até o momento que Deus escolhe o povo de Israel, ensina as suas leis, as suas regras, os ensinamentos e tudo o que acontece lá no povo de Israel. O Pentateuco é muito importante porque ele nos ensina o começo de tudo e como Deus sempre esteve com o seu povo, guiando, apoiando, ensinando, livrando e, claro, ensinando também a viver de maneira correta e justa. Os 5 livros do Pentateuco são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Já os livros históricos são aqueles livros na Bíblia que narram a história do povo de Israel. Eles vão contar a história desde o momento em que entra na Terra Prometida até lá o momento que tem o exílio babilônico. Esses livros descrevem os acontecimentos, os líderes e as interações de Israel com Deus ao longo desse tempo. Os livros históricos da Bíblia são valiosos registros históricos do povo de Israel, suas interações com Deus e as lições que podem ser aprendidas de acordo com esses acontecimentos. Eles são Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, Reis, Crônicas, Neemias e Esther. Sim, eu tô cantando a musiquinha do Diante do Trono pra saber todos eles na cabeça. Já os livros poéticos são uma coleção de livros líricos e poéticos encontrados no Antigo Testamento. Eles se distinguem pelo seu gênero literário. Eles expressam emoções, reflexões, ensinamentos e experiências humanas em forma de poesia. Os livros poéticos da Bíblia são ricos em linguagem figurativa. Eles acabam explorando a experiência humana em suas várias facetas e fornecem uma maneira poética de refletir sobre a fé, o sofrimento, a sabedoria, a adoração, os relacionamentos. Além disso, eles também transmitem verdades teológicas, ensinamentos e princípios éticos. Os livros poéticos são apenas 5: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Saindo dos livros poéticos, a gente entra nos livros proféticos, que são divididos em 2: os profetas maiores e os profetas menores. Durante o período da monarquia, que aconteceu após a morte do rei Salomão, Israel tornou-se cada vez mais idólatra e desobediente a Deus. Então, Deus foi lá e levantou profetas para que alertassem e exortassem o povo a guardar a lei e os mandamentos. Deus ordenou que eles profetizassem consequências desastrosas se eles continuassem desobedecendo os mandamentos divinos. Profeta, na língua grega, significa aquele que fala por outro. Logo, os profetas eram chamados e enviados por Deus para falar a sua palavra para o povo. As principais funções de um profeta era reprovar o pecado, ensinar a palavra de Deus, escrever, porque tinha os profetas da palavra e os profetas da escrita, profetizar o futuro. Quando a gente lê o livro de Mateus, a gente vê que tá cheio de profecias do Antigo Testamento, e Apocalipse, que também tem profecias lá de Daniel. Os livros que fazem parte dos profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Já os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. Os 27 livros, então, do Novo Testamento aqui estão. Saindo do Antigo Testamento e entrando para o Novo Testamento, a gente começa com os 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu já gravei um vídeo contando as diferenças de cada um dos evangelhos. O estilo literário dos evangelhos é uma forma de narrativa biográfica, mas com um propósito teológico e espiritual. Os evangelhos são relatos escritos do nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Embora cada um deles distingue em alguma coisinha, eles têm algo em comum. Como, por exemplo, a narrativa biográfica. Eles contam toda a jornada de Jesus Cristo, incluindo seu nascimento, seu ministério, milagres, ensinamentos.
Tem também os diálogos e discursos, que é onde Jesus responde perguntas, conta parábolas, fala sobre os seus ensinamentos. Tem também o uso de parábolas, onde Jesus utiliza as parábolas para ensinar sobre o reino dos céus, tudo com ensinamento teológico e espiritual. Outra característica comum também dos evangelhos é a interpretação teológica. Os evangelhos buscam relatar, revelar o propósito espiritual dos ensinamentos de Jesus, bem como a relação entre Jesus e Deus. As cartas de Paulo. Esse estilo literário também é conhecido como epístolas paulinas e é caracterizado por sua natureza pessoal e didática. Essas cartas foram escritas por Paulo, um dos apóstolos de Jesus Cristo, para as igrejas e indivíduos específicos, oferecendo ensinamentos, exortações e orientações para questões teológicas e práticas. Algumas das características das epístolas de Paulo são a saudação inicial. Cada carta de Paulo se inicia com uma saudação. Ele se apresenta como autor e no final ele traz uma mensagem de graça e paz. Ações de graças e orações, doutrinas e ensinamentos, exortações e instruções práticas, encorajamento e consolo. Outra característica também são referências ao Antigo Testamento, alguns personagens e eventos lá do Antigo Testamento. As cartas de Paulo são escritas num estilo claro e persuasivo, mostrando a sua paixão e fé pelo cristianismo. As cartas de Paulo são Romanos, 1 e 2, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Já as demais cartas são os livros de Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. Algumas das suas características também são referências ao Antigo Testamento, alguns personagens e eventos. Elas também apresentam saudações, elas apresentam uma linguagem poética e retórica, há bastante exortação e ensinamento, e há bastante encorajamento e advertência aos cristãos daquela época. Gente, aqui é a hora dos passarinhos aqui em casa. Aí eles passam aqui, ó. Elas abordam questões éticas e comportamentais da vida cristã. Já o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, é um livro de profecia e revelações. O livro de Apocalipse foi escrito pelo discípulo João, lá na ilha de Patmos, quando ele estava preso lá. Um anjo do Senhor vem ao encontro dele e lhe dá todas as visões dos acontecimentos dos últimos tempos da Terra. Então, uma das características de Apocalipse é uma linguagem simbólica, visões e revelações, uma narrativa dramática, mensagem teológica e encorajamento à igreja. O estilo literário de Apocalipse é único e desafiador, requerendo atenção aos símbolos e imagens utilizados para poder entender, compreender o que está dizendo aquilo ali. Lá a gente vê as taças, selos, a ira de Deus caindo sobre esse mundo, o julgamento, o juízo final, o final de tudo, mostra o destino dos ímpios e dos salvos, mostra tantas coisas. Particularmente, eu acho o livro de Apocalipse, assim, fenomenal. E eu quero gravar mais especificamente sobre Apocalipse, porque é um livro que precisa de muito estudo escatológico e aprofundado. E é isso, um beijo, fiquem com Deus.